Eu vou conversar agora com o deputado Fernando Pacheco. Nós ouvimos na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, que teve uma reunião hoje, e também ontem em plenário o deputado fez um apelo e conseguiu a aprovação de um requerimento por mais saúde para o Hospital de Cataguases. Nós vamos ouvir os detalhes agora com o deputado. Bom dia, deputado. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os telespectadores da TV Assembleia. Explica pra gente um pouquinho, deputado, qual que é a situação do hospital hoje? O hospital, de forma realística, ele está numa situação assim de até fechamento lá, até de não atendimentos em assistências básicas e até de renúncias da provedoria, da vice-provedor já saiu e está conturbada a situação. Os médicos estão há 7 meses sem receber salários. 7 meses? Os enfermeiros, né, que ainda mantêm a rotina diária lá, recebem os vencimentos atrasados, às vezes de forma parcelada. O 13º não foi quitado no prazo, foi só no começo do ano, agora em março. E está uma situação assim, todo mês um risco de perda do que vinha sendo feito e só está perdendo a cada mês um pouco de atendimento, um pouco de especialidade em alguns assuntos. E hoje, basicamente, os médicos estão fazendo o mínimo para não ficar parado, mas não estão atendendo na plenitude e a sociedade está reclamando muito por isso. O senhor me dizia que a dívida já chega a 27 milhões exatamente. de reais? É um somatório de dívidas, né? Isso remonta desde o período de 2014, quando o governo do estado prometeu investimentos e fez uma pactuação para o município fazer parte da rede de urgência e emergência na Macro Sudeste. E prometeram, como eu disse no plenário, construção de um pronto-socorro, porque o atual é muito pequeno para comportar uma demanda maior, UTIs neonatais, UTIs convencionais, e nada disso foi feito, mas a pactuação foi feita. E além dos 15 municípios da microrregião, o Hospital de Cataguases, ele também passou a receber pacientes de algumas clínicas médicas, como, por exemplo, ortopedia, algumas cirurgias gerais, cirurgias específicas, e ele está atendendo 92 municípios dessa macro-região. E, na verdade, isso gerou mais despesas para o município, para o hospital, na verdade, e não veio a receita condizente a essa pactuação. E alguns repassos, como eu disse no meu requerimento, ele foi combinado e não foi cumprido pela gestão anterior. A atual gestão, eu já estive em contato, não aprazou, não deu um prazo para poder a programação acontecer, e eu fiz o requerimento para voltar ao secretário de Saúde, ao secretário da Fazenda, ao governador, ao secretário de Governo do Estado, para pedir com clamor, né, que ele dê uma prioridade. E até entendo que se tiver outro hospital em situação mais precária, que faça para o hospital que esteja precisando de mais assistência, mas que programe. O gestor, ele tem a obrigação de dar uma programação, ele tem que ter um planejamento. Não basta só, quando puder pagar não. Todos têm que ter uma logística de prazo para o médico ficar sabendo que ele está atrasado, mas vai receber, para o hospital poder fazer algum empréstimo rotativo para poder esperar o prazo que o governo possa ter que ter para poder cumprir com o compromisso. E então, desde 2014, os compromissos firmados com o hospital não foram cumpridos. E o hospital gastou dinheiro com projetos para construir um pronto-socorro, gastou mais de 50 mil reais, e o pronto-socorro não foi construído. Aí veio o governo seguinte, falou que aquele pronto-socorro ele não poderia construir, mas um menor poderia. Aí fez outro projeto e também não construiu. E aí, o que era para ser investimento não veio e piorou. O que era para ser custeio não está sendo cumprido. Então, eu vou, com esse instrumento que eu posso fazer, que é o requerimento, correr atrás da responsabilização e de também sensibilizar alguém que tem os recursos nos cofres públicos, que ele possa, dentro do que o orçamento permite, enviar esse recurso, porque isso foi pactuado, isso foi colocado no planejamento financeiro dos orçamentos e não veio. Então não tem dificuldade nenhuma do Estado se programar e fazer o repasse desses 2 milhões e 44 mil reais. É cobrar uma resposta, né, deputado? Exatamente. Nós não podemos, Fernanda, de forma nenhuma
ficar nessa questão de promessas e não cumprimento daquilo que prometeu. Os entes, eles têm que ter responsabilidades para poder, quando não puder, se justificar, mas dizer que logo em seguida poderá cumprir. E não está acontecendo horizonte de informação nenhuma. Aí a sociedade vem no deputado querendo que ele dê um prazo, que ele faça o pagamento. E a gente sabe que o deputado, ele não tem essa prerrogativa. Ele não pode dar uma data, ele não pode executar pagamentos. A função dele não é executiva, ele pode intermediar, ele pode mobilizar uma sociedade. E eu estou fazendo isso tudo antes de mobilizar a sociedade contra o Estado, porque vai chegar o ponto, se a gente não for atendido, a gente fazer uma grande manifestação lá na cidade, aqui em Belo Horizonte. E como o senhor disse, não é uma questão só de Cataguases, mas de 15 municípios e 92 dessa macro-região, exatamente. Né? Da Zona da Então, Mata. é um total descaso. E a gente sabe que os hospitais, principalmente os hospitais generalistas, né, que atendem tudo, eles estão passando por muita dificuldade aqui em Belo Horizonte, né? Nós estamos vendo hospitais que são referências na América Latina contingenciando por falta de verbas. Então a gente quer esse mapa de prioridade, esse planejamento seja exposto aqui nessa casa, é o local melhor para isso, para todos os representantes de todas as regiões poderem se reportar às suas regiões com uma programação. Isso não custa nada, isso é bom para o gestor, e se houver algum atropelo no meio do caminho, a gente pode conversar novamente. O que não pode é ficar esse aspecto de total desconhecimento do que vai acontecer, e aí a gente fica também como que não estivesse operando a função de deputado da maneira correta. Então, para eu não ter que ficar omisso ou conivente a essa situação, eu fiz o requerimento, porque eu não posso fazer uma lei para isso acontecer. Não é o caso. A gente pode conversar, obter respostas. Fazer a ponte com o executivo. Exatamente, né? A nossa intenção é harmonizar, é virar para o governo estadual e perguntar o que você vai poder fazer, quando você vai poder fazer. Porque a gente está sem horizonte, os médicos estão querendo parar. E se parar, não tem outro hospital lá naquela região de 15 cidades que vai fazer o que o Hospital de Cataguases pode fazer. As Santas Casas também é outro ponto que eu quero ir em Brasília para conversar, quero pedir ajuda ao Ministério da Saúde também, mas eu acho que esses 2.044.000, num universo de 100 bilhões, que é o orçamento do Estado, não é nenhuma coisa difícil do Estado ter que fazer. Ah, mas tem outras coisas para ver. Então vamos ver qual que é a mais prioritária e começar a fazer, para a gente saber qual o local de atendimento que nós vamos ter nessa escala de prioridades, porque a questão da cidade de Cataguases e região é prioridade das maiores, porque está havendo até o risco de ter perda de vidas por falta de assistência. Nós não podemos esperar isso acontecer para depois reivindicar. Então eu estou vindo antes pedindo isso com muito clamor, sabe, Fernanda? Deputado, nós tivemos, mais cedo nós mostramos uma fala do presidente Agostinho Patrus ontem no Congresso da AMM, reforçando essa questão da importância do papel fiscalizatório do Poder Legislativo e da PEC aprovada aqui, que caso o governo não dê respostas das demandas do Legislativo, os gestores serão convocados a vir aqui, né, e responder, conta, né? O senhor acha que isso aí nesse universo é muito importante, né? É muito importante. Essa PEC ela veio em boa hora, e isso é um fator para nós, legisladores e fiscalizadores do governo do Estado, objetividade a toda a prova, porque até então ficava tudo à condição do secretário querer vir para poder fazer a explicação, ou então através de requerimento, mas isso demorava muito, não tinha assim um caminho objetivo. Agora não, agora ele vai vir aqui, a gente vai sabatiná-lo, a gente vai, já tem uma agenda para junho agora, eu já expus alguns assuntos a ser debatido, e isso vai ser muito importante para nós exigirmos o que o gestor tem que fazer.
E quando ele não pode fazer, ele se justificar. Porque a gente entende que o Estado está com um déficit de mais de 10 bilhões no orçamento. A gente entende que tem uma dívida com a União de mais de 80 bilhões, com o IPCENG com mais de 15 bilhões. E existe uma série de dificuldades que o governo que chegou agora ainda está iniciando para enfrentar tudo isso. Mas algumas coisas têm que ter prioridade. A saúde, no estado de falta de assistência, de falta de medicamento, de falta de infraestrutura, a saúde não pode ficar para depois, porque nós estamos mexendo com a parte mais importante, a integridade, a vida da pessoa. Não, e como nós somos um estado com 853 municípios, esses hospitais polo, como esse de Cataguases, né, que atendem a várias cidades, eles precisam ser priorizados, né, deputado? Precisam, e se a gente tiver esse retorno do Estado, a gente vai para um outro caminho, porque como 2 milhões não resolve o problema, e sim 26, a gente vai até aos empresários. O Estado manifestou com esse recurso, vamos mobilizar o empresariado, a parceria público-privado, para ajudar, porque se amanhã ou depois um empresário ou um funcionário de uma empresa sofrer um AVC, um infarto agudo do miocárdio, e não vai dar tempo de ir até Juiz de Fora, às vezes, ele pode vir a óbito por não ter uma assistência ali. Então, isso não é uma conta só do Estado, não, mas nós temos que começar com o Estado dando o exemplo. Aí a gente pode ir na iniciativa privada, a gente pode ir nas santas casas, nas questões ligadas a ONGs, para pedir também uma ajuda, porque não podemos também esperar o recurso vir só do Estado, porque o Estado, as demandas são infinitas e os recursos são finitos. Ele tem uma conta grave para resolver de todas as políticas públicas, da segurança pública, da educação, da área da assistência social, da área da infraestrutura, e a conta não fecha por causa de má gestão. Então, a gente quer ajudar, mas a gente quer que o Estado seja um indutor para a gente poder ir nas iniciativas privadas e no terceiro setor, pedir ajuda, porque o Estado está ajudando com uma parte, a gente precisa dos outros membros poderem participar. E eu creio que se a gente tiver um planejamento bem traçado, uma mobilização compartilhada e a entrada de recursos começando a acontecer por conta do Estado, do município e da União, eu acho que a iniciativa privada vai ajudar, porque ela quer para a cidade que ela está, para a região que ela está, um ponto de segurança à saúde, até da própria família deles, que são, assim, potenciais empresários para ajudar com alguma coisa, seja uma contribuição através de uma conta de energia, uma conta de alguma empresa de fornecimento de água. A gente tem que mobilizar, mas uma mobilização sem mexer, primeiro, com o responsável principal, que é o governo, eu acho que ela não vai cair assim, num crédito grande com o empresariado, com as ONGs, com as instituições, com as entidades. Então, eu queria essa demonstração do governo estadual, não é um valor alto, é 2 milhões e 44 mil, né? Isso pode ser planejado de um mês para o outro, porque isso representa 0,0 alguma coisa do orçamento de 100 bilhões. Eu acho que isso é um momento, assim, de acertar a conta, parte da conta com os médicos, comprar algum remédio, porque isso é direito, foi pactuado através de documentos e não foi cumprido. E como o governo atual não foi o responsável por isso, mas quando ele assume os bens e as obrigações, ele passa a ter que responder por isso. Pelo menos uma previsão para que o hospital possa se programar, né? Exatamente, é isso que a gente quer. Assim, uma visita deles, e recentemente também na Comissão de Assuntos Municipais eu entrei com requerimento solicitando a presença de alguns membros daquela comissão, sem ser eu que sou membro, porque eu sou da região, e também alguns membros da Comissão de Saúde Pública, para irem lá constatar o que eu estou falando, antes de fazer qualquer coisa. Eu já convidei o secretário de Estado de Saúde também para ir lá, ele manifestou interesse em ir, e agora esse requerimento vai potencializar essa ida do secretário, da comissão, e a gente se fechar
num contexto de ajuda àquela instituição. E eu me proponho ajudar outras também de outras regiões, porque a gente não pode pensar no ser humano só do ponto de vista regional. Ele tem que ter o mesmo direito na amplitude do Estado e da federação. Então, eu estou colocando essa questão, mas eu abarco também todas as outras questões, inclusive as que são mais prioritárias que possa ter, para poder ela ser atendida primeiro, mas que tem que começar, que tem que ter um horizonte, uma programação, tem que ter. O governo já está há 4 meses e não nos deu essa perspectiva. Então, por isso que eu fiz o requerimento e por isso que eu estou com muito clamor pedindo que os órgãos que têm que fazer o que foi combinado possam fazer ou possam dar um prazo para começar a fazer. Que a saúde seja priorizada, né? Com certeza. Saúde, sem saúde não tem como a pessoa buscar educação, buscar emprego e renda, não tem como ela visar a infraestrutura, porque ela não consegue nem fazer o básico. Então a gente tem que cuidar da promoção, da recuperação e da forma de não perder o que já está instalado nas cidades, como o nosso hospital, como o pronto-socorro que lá está. Então, é muito importante eu ter essa intervenção, não só para eu prestar conta com a minha região, mas para a gente começar uma mobilização. Uma mobilização conjunta, compartilhada, sem nenhuma briga de política eleitoral na questão, e sim as questões da política pública de saúde, que é uma política de Estado. Ok, deputado, muito obrigada pela participação do senhor. Eu que agradeço, Fernanda. Boa sorte aí no pleito. Deputado Fernando Pacheco, que está buscando mais recursos para o hospital de Cataguases, que atende toda ali a região da Zona da Mata, apresentou um requerimento aqui em plenário para que esse hospital seja priorizado, para que o Estado possa apresentar um cronograma de repasses para esse hospital. A gente continua aqui aguardando o início dos trabalhos das comissões ou as demais atividades do Parlamento Mineiro nesta quarta-feira. TV Assembleia Política ao Vivo, transparência no ar.